over the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Centro Espírita Luz da Esperança. É um prazer ter vocês por aqui. Eu sou a Semadar Marques e hoje eu vou falar sobre um tema super importante a ser estudado pela doutrina espírita, que é fazer o bem, o único caminho. Quero te agradecer por estar aqui conosco e te convidar para inicialmente a gente iniciar começando com uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo e pedir a companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz, dos nossos amigos espirituais, aqueles que nos orientam, nos guiam, nos mostram o caminho certo a seguir. Então, humildemente, pedimos a presença desses bondosos amigos conosco, para que possamos ser orientados, para que possamos ter a nossa consciência ampliada e ter o entendimento das verdades divinas que nos trazem a verdadeira felicidade. Obrigada, Jesus. Obrigada a toda a equipe espiritual desta casa maravilhosa. Que assim seja. Então, o tema de hoje é um tema difícil, né? Mas necessário. Por quê? Porque a gente vive no mundo material. E a maioria das pessoas acha que a nossa felicidade, ela vem de coisas materiais, né? De posses, de títulos, de coisas que a vida material nos traz, né? Confortos materiais. E os confortos materiais são super bacanas, necessários. Aqui a gente não prega que o Espiritismo não diz que a gente tenha que se privar desses confortos materiais, não é nada disso. A grande questão é que, por mais que a gente tenha, por mais que a gente pareça, né, ser importante, que a gente tenha títulos, que a gente tenha posses, que a gente tenha uma vida, né, com muitos recursos, nada vai trazer a verdadeira felicidade que não seja através da prática do bem. E isso é uma máxima do Espiritismo, né? O Espiritismo ele diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não há felicidade. Não existe felicidade sem que a gente esteja fazendo bem e ajudando, e auxiliando, e se doando. E aí, né, a gente pensa o seguinte, o Espiritismo, ele luta, né? O mote do Espiritismo, para quem leu as obras básicas, para quem estuda o Espiritismo, sabe que o mote do Espiritismo é fazer o bem, e para isso ele combate o egoísmo e o orgulho, que ele fala que são que os espíritos superiores, né, que nos trouxeram as obras básicas do Espiritismo, nos falam que eles são a chaga da humanidade, que nós somente sofremos como humanidade porque nós ainda não investimos esforços em combater o egoísmo, em combater o orgulho, que o egoísmo é pensar somente em mim, no meu bem-estar, no que é bom para mim, ignorar o bem-estar do outro. E o orgulho é o sentimento de superioridade, achar que eu mereço mais que os outros, que eu sou melhor que os outros, né? Que na verdade isso nada mais é do que esconde por trás um medo, né? Tanto o egoísmo quanto o orgulho. O egoísmo esconde o medo de não ter, né? Eu tenho medo de não ter, medo de perder, então eu sou egoísta, eu quero reter, eu quero só pra mim, eu não me importo que o outro não vai ter, eu não quero dividir com ninguém, porque eu tenho medo de perder. E o orgulho nada mais é do que o medo de não ser importante, a baixa autoestima, né? Então eu tenho medo de que as pessoas não reconheçam o meu valor. Então eu sou orgulhosa, eu subo num pedestal de superioridade para me mostrar melhor que os outros. E isso nada mais é do que máscaras, são máscaras, né? Que a gente usa para esconder a nossa dor. E essa dor, ela só vai ser curada
quando nós praticarmos o que nós espíritas chamamos de reforma íntima, que é a busca pelo autoconhecimento. É a busca por olhar, acolher e entender essas dores para que elas possam ser curadas. Sem que a gente olhe para elas, sem que a gente as aceite, né, sem entender melhor como é que funciona isso dentro da gente, não tem como curar, porque a gente não cura aquilo que a gente não aceita. Então, quando a gente pede para ampliar nossa consciência, é que a gente possa entender que a espiritualidade maior nos ajude a entender que fora desse autoconhecimento também não há felicidade. Fora da aceitação das nossas limitações, né, do entendimento de que nós não somos perfeitos, que a gente ainda está muito longe da perfeição e que a gente precisa aceitar as nossas limitações e dizer e acolher as nossas vulnerabilidades. Não existe como a gente ter plenitude, porque o resto é só ilusão. Vivemos inseridos na ilusão da matéria, achando que são as coisas materiais que vão preencher o vazio do coração. E aí, quantas pessoas que a gente conhece que têm muitas posses, que são muito ricas e muitas coisas materiais, mas que sentem vazio ainda, que ainda não são preenchidas. E esse vazio, ele só é preenchido quando nós aceitamos as nossas emoções, nós acolhemos quem nós somos de verdade, com os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas sombras. Não queremos fugir disso, né? Acolhemos, aceitamos quem nós somos, investimos no nosso autoconhecimento, investimos na nossa autoestima. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue alcançar o outro, ouvir o outro. Para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa ouvir o outro, a gente precisa saber se ouvir, se acolher, se entender. E esse acolhimento do outro, esse cuidado com o outro, ele parte do autocuidado, do cuidado com as suas emoções, do cuidado com as suas crenças, né? As suas crenças de escassez, de eu não tenho o suficiente, eu tenho medo de perder, que é a base do nosso egoísmo. Então, o movimento para dentro, ele nos aproxima, nos conecta com o outro, nos conecta com o próximo, como Jesus nos ensinou. Ama o próximo como a ti mesmo. Mas primeiro tu precisa amar a ti mesmo para poder amar o próximo. E é o único caminho, tu acolher o outro, tu empreender esforços para que o outro também seja feliz como tu queres ser feliz. E essa é uma linha muito tênue, porque às vezes o nosso ego, ele nos ilude, achando que a gente ajudando o outro e esquecendo da gente, a gente está fazendo bem. E na verdade a gente não está fazendo bem quando a gente está se prejudicando. E ter essa consciência também ela é importante. Porque quando a gente fala que é preciso fazer o bem é auxiliar o outro. Mas quando a gente não está se auxiliando, a gente não está auxiliando o outro. A gente está mascarando as nossas dores. A gente está mascarando o nosso medo de não aceitação. A gente está mascarando algo que a gente, no fundo, sabe que está errado, mas a gente tem medo de olhar. A gente tem medo de aceitar. A gente tem medo de enfrentar. Então, é importante a gente pontuar isso, que fazer o bem, acolher. E, assim, existem milhares de formas de fazer o bem. Então, a gente pode acolher as pessoas que estão na rua, ter compaixão pelas pessoas que estão na rua, que é a nossa obrigação, né? Não julgar. O Chico Xavier, eu achava lindo, assim, quem assistiu o filme do Chico viu que as pessoas em situação de vulnerabilidade social faziam filas e filas para ir buscar as doações do Chico. O Chico dava bolos de dinheiro para essas pessoas. E ele não questionava o que as pessoas iam fazer com esse dinheiro. Ele dava os bolinhos de dinheiro e para as famílias poderem se sustentar. E não questionava, né? Não questionava nada, porque ele amava, ele não julgava. Então, a gente pode fazer o bem dessa forma, ajudando as pessoas que estão na rua, que estão em vulnerabilidade social, mas a gente pode fazer o bem também ouvindo, acolhendo, não julgando,
não condenando as pessoas que nos procuram para falar das suas dores, acolhendo as pessoas próximas que estão a nós, que às vezes nos procuram para desabafar. E ao invés de projetar o nosso ego, né, a nossa necessidade de ser importante nessas pessoas e dar palestras, né, falar, você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, sem acolhimento, o fato da gente escutar com o coração, acolhendo, entendendo e não julgando, já é um bem enorme que a gente faz. E além disso, a gente está se conectando com aquela pessoa de verdade, auxiliando ela, porque as pessoas às vezes não querem conselhos, elas querem apenas ser ouvidas. E é muito fácil dar conselhos, né? A gente tem a solução para a vida de todo mundo, só não tem a solução para nossos problemas. Então é fácil a gente dar conselho quando a gente está fora de um problema. É super fácil. Difícil é a gente escutar sem projetar o nosso ego, sem achar que a gente sabe tudo, sem achar que a gente consegue ter a vaidade de querer resolver o problema daquela pessoa. As pessoas querem ser ouvidas, querem ser acolhidas, querem ser aceitas, assim como nós também queremos ser aceitos, acolhidos, respeitados e não julgados. Como é gostoso quando alguém não nos julga, né? Como é gostoso quando a gente fala algo, até que fez de errado, e a pessoa olha para nós e eu te entendo. Talvez eu também faria a mesma coisa no teu lugar. Dá um quentinho no coração porque a gente se sente acolhido, a gente sabe que erra e todos nós erramos. E todos nós estamos expostos, né, ao erro. Né? Ninguém está livre de cometer erros, porque a gente está no mundo de provas e expiações, que está caminhando para o mundo de regeneração, mas que nosso grau evolutivo é condizente com muitos erros, com muitas faltas de consciência, com muitas faltas de noção da realidade, muitas faltas de noção da realidade. Então, a gente precisa aprender a acolher o outro e é um exercício difícil muitas vezes. Tem coisas que ferem os nossos valores, que a gente fica revoltado, que a gente fica estressado de acompanhar. E tá tudo certo, porque a gente não é perfeito. E a gente não precisa ser perfeito. A gente não tem que ser perfeito. A gente tem que ser inteiro e aceitar quem nós somos. Quando Jesus diz, vocês vão dizer, mas Semadar, Jesus disse, sedes perfeitos como vosso Pai que está no céu. Mas Jesus, se a gente for parar para ouvir, para interpretar as palavras de Jesus, Jesus queria na realidade que nós fôssemos autênticos, aceitássemos quem nós somos de verdade, para que nós possamos um dia chegar à perfeição. Porque agora, se a gente querer ser perfeito, o que a gente vai acarretar para nós é uma culpa enorme, por não conseguir ainda alcançar elevados padrões morais e um distanciamento da consciência do melhoramento. Porque o melhoramento ele se dá quando a gente aceita quem nós somos, aceita as nossas imperfeições e se esforça para corrigi-las. Quando a gente tem culpa, a gente não está empreendendo esforços em corrigir. A gente está se autodepreciando. E essa autodepreciação, ela nos tira energia, uma energia imensa que a gente podia estar direcionando para esse crescimento. E para essa autoaceitação e principalmente para ter força para resistir essas nossas más tendências que existem, né? Elas estão aí, a gente precisa empreender esforços para melhorá-las. E fazer o bem e ajudar o outro, a sensação de ajudar o outro, a sensação de saber que tu está fazendo a diferença na vida do outro, é incrível. Ela é muito poderosa na vida da gente, e ela toma conta de uma maneira muito bacana, e não é à toa que a ciência já provou que aquelas pessoas que praticam o voluntariado, elas são mais felizes. Neurologicamente falando, a ciência já provou isso. Por quê? Porque traz um bem danado pra gente, traz um bem-estar, fazer o bem e ajudar o próximo. Obrigada por vocês estarem aqui novamente, espero estar com vocês em breve, e um super beijo, e vamos agradecer mais uma vez
Ó Divino Pai amado, que nos orienta, nos protege, nos guia e sempre nos mostra o caminho certo a seguir. Que possamos estar sempre conectados contigo, querido Pai, e que estarmos sempre abertos a ouvir os teus ensinamentos e a seguir o teu caminho de luz. Que assim seja. Um beijo enorme. Até a próxima.